Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 341. Comércio entre santuários. Sr. Shu franziu a testa depois de ouvir isso. As almas de besta de linhagem sagrada do primeiro santuário de Deus podiam ser raras, mas o valor normal de uma do primeiro por uma do segundo era de 3 por 1. As armadura e montaria de linhagem sagrada no abrigo Safira podiam não ser das melhores, mas não necessariamente seriam trocadas por 6 almas de besta de linhagem sagrada do primeiro santuário de Deus. No entanto, Ansem estava tentando trocar as duas por apenas 3, o que fez o Sr. Shu zombar. Posso ver as almas de besta que você tem? Yang Zikun disse com um sorriso. Ansem invocou o arpão de 3 lâminas, brandiu levemente e disse, acho que deve reconhecer o arpão de 3 lâminas. Wang Fu Pingqin já mostrou uma vez num leilão. É bem afiado entre as armas de linhagem sagrada. Sr. Shu ficou estarrecido. Ele já tinha ouvido falar desse arpão. Na verdade, faziam muitos negócios com o Salão Marcial Ares. E já tinha pensado em adquirir esse arpão antes. Em termos de ser afiado, o arpão de 3 lâminas era bem mais do que só bem afiado, mas definitivamente era uma das armas mais afiadas do primeiro santuário de Deus. Sr. Shu não esperava que Ansem fosse oferecer essa arma primeiro. Era uma alma de besta de linhagem sagrada de primeira linha. Falando a real, ninguém desistiria dela. Cara, você vai vender ela mesmo? Yang Zikun perguntou todo surpreso. Claro. Ansem sorriu. Esse arpão de 3 lâminas não significava muito para ele no momento, visto que não dava para matar uma super criaturas com ele. E como o arpão não era uma espada, não dava para anexar a espada diabólica. Ansem ainda tinha o par de adagas do esqueleto, que eram bem mais afiadas do que o arpão de 3 lâminas. Elas não eram tão valiosas como uma alma de besta, mas funcionavam igualmente bem para ele. Portanto, queria vender esse arpão. Quanto à segunda alma de besta, Ansem invocou o lobo tornado. Uma montaria? Yang Zikun encarou o lobo tornado e perguntou. Ele nunca tinha visto essa montaria antes e não sabia bem como era. Sr. Shu franziu a testa levemente. O arpão de 3 lâminas era excelente, mas uma montaria de linhagem sagrada do segundo santuário de Deus valia definitivamente, pelo menos, 3 montarias de linhagem sagrada do primeiro. Ansem sorriu e explicou, é uma montaria chamada de lobo tornado. Só é rápida. Já ouviu falar do cavalo rajada? Claro, o cavalo rajada é a montaria mais rápida do primeiro santuário de Deus. Yang Zikun assentiu e disse. O lobo tornado é um pouco mais rápido do que o cavalo rajada. O que acha agora? Ansem disse casualmente. Sr. Shu observou o lobo tornado e perguntou, está falando sério? Ele é mesmo mais rápido do que o cavalo rajada? Pode testar se não acredita. Vou te dar de graça se não for mais rápido do que o cavalo rajada. Ansem disse com um sorriso. Tinham vários vídeos do cavalo rajada na esquina. Então Ansem não tinha dúvidas de que o lobo tornado era mais rápido. A expressão do Sr. Shu mudou. Seria difícil dizer o seu valor se o lobo tornado fosse mesmo mais rápido do que o cavalo rajada. Uma montaria de linhagem sagrada do primeiro santuário de Deus não era mais valiosa do que uma de linhagem sagrada do segundo, mas ainda dependia muito de que tipo de montaria fosse. Se o lobo tornado fosse a montaria mais rápida do primeiro santuário de Deus, então seria inestimável. Fantástico! Yang Zikun disse. Parecia que ele gostou muito do lobo tornado. Sr. Shu tinha agora muitas expectativas na terceira alma de besta. As 2 almas de besta que Ansem mostrou eram ambas de primeira linha, mas ainda era necessário que a terceira alma de besta fosse impressionante para considerar o acordo. Enquanto ainda estava pensando, já tinha invocado a terceira alma de besta.
Subitamente, ele se metamorfoseou num urso gigante. Uma alma de besta de metamorfose. Yang Zikun e o Sr. Shu ficaram radiantes. Almas de besta de metamorfose de linhagem sagrada eram muito raras, e a dele podia até mesmo usar armas e artes marciais diferentes. Uma alma de besta assim era extremamente rara. Ansem desinvocou a alma de besta e falou com Yang Zikun. Esta alma de besta de metamorfose de linhagem sagrada se chama Urso de Olho Fantasmagórico. Aumenta bastante a força e a velocidade. O que acha de trocar essas 3 almas de besta pelas as suas 2 almas de besta do segundo santuário de Deus? Fechado. Yang Zikun disse sem hesitar. Podia até não lucrar muito com esse negócio, mas ainda valia muito a pena. Ansem mostrou 3 almas de besta excelentes, que eram as melhores do seu tipo. Além disso, Yang Zikun gostou muito das 3 almas de besta de linhagem sagrada, especialmente o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada. O Sr. Shu mudou o seu ponto de vista sobre Ansem. 3 almas de besta de linhagem sagrada assim eram tão difíceis de encontrar que eram o suficiente para combinar com as 2 almas de besta de linhagem sagrada do segundo santuário de Deus. Yang Zikun pediu para o Sr. Shu preparar o contrato. Depois que os dois assinaram, o Sr. Shu providenciou uma pessoa para transferir as 2 almas de besta de linhagem sagrada para Luo Sulan. Ansem ligou para sua mãe e pediu para receber as 2 almas de besta. Com a armadura e a montaria de linhagem sagrada, Luo Sulan seria capaz de sobreviver, até mesmo se ficasse em perigo. Ansem e Yang Zikun usaram o dispositivo de teletransporte do clube particular para entrar no abrigo blindado de aço e realizaram a troca. Ele já queria fazer isso há muito tempo, mas não encontrou a oportunidade certa ou pessoas confiáveis. Mas, no fim, conseguiu realizar o negócio. Depois de terminar o negócio, ambas as partes ficaram satisfeitas com a transação. A princípio, Yang Zikun só queria ganhar 1 ou 2 almas de besta de linhagem sagrada. Mas, no fim, foi capaz de obter 3 almas de besta de primeira linha, que eram também todas práticas. Cara, você tem muitas almas de besta excelentes. Pode nos mostrar mais algumas? Yang Zikun olhou cheio de antecipação para Ansem. Sr. Shu olhou para ele com curiosidade também. Uma pessoa que tinha tantas almas de besta incríveis despertou a sua curiosidade. Como Ansem já estava vendendo almas de besta incríveis, quais guardou para si? Capítulo 342 – Experimento. Ansem não recusou e invocou a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada. Yang Zikun ficou estarrecido. Ele perguntou diretamente, cara, você pode me vender essa armadura? Vou trocar outra almas de besta de linhagem sagrada no abrigo Safira por essa aí. Uma por uma. É só uma armadura de linhagem sagrada. Por que você quer tanto? Ansem encarou Yang Zikun com curiosidade. Ele disse rapidamente, essa armadura é muito bonita ao ponto que só algumas mulheres conseguem resistir à tentação. Depois de perceber o que tinha dito, Yang Zikun mudou rapidamente de assunto. Você tem que me vender ela se não precisar mais. Ansem desinvocou rapidamente a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada e disse com um sorriso forçado, já concordei em vender essa armadura para alguém que já reservou. Yang Zikun estava muito interessado nessa armadura, mas não insistiu depois de ouvir isso. Ansem organizou suas almas de besta, depois que voltou. As almas de besta de linhagem sagrada que tinha no momento era armadura do besouro preto, assassino sanguinário, dragão de asas roxas, rainha fada, arco de chifres, rainha minhoca rochosa dourada, formiga fantasma, gato de 3 olhos, metamorfo, anjo sagrado, cavaleiro besouro, tenente flamejante e espada diabólica. Por último, mas não menos importante, a alma de besta super do ceifador aquático. Ansem até agora ainda não sabia usar, mas acreditava que devia ser incrível. Ele queria levar algumas dessas almas de besta para o segundo santuário de Deus. Afinal de contas, não tinha um fundo sólido e só dependia de si mesmo depois de entrar no segundo santuário de Deus. Nos estágios iniciais,
essas almas de besta podiam ser de alguma ajuda. Claro, não precisava de algumas almas de besta. Por exemplo, a formiga fantasma e o besouro preto tinham a mesma funcionalidade, então podia vender a armadura da formiga fantasma para Lindeifen. Como o gato de 3 olhos era um animal de estimação de linhagem sagrada, provavelmente não seria muito útil no segundo santuário de Deus. E era a mesma coisa com o arco de chifres. Ansem podia usar essas almas de bestas para trocar por almas de besta do segundo santuário de Deus, o que ajudaria no futuro. Ele decidiria depois com quais ficaria quando fosse evoluir. Ansem não viu traços de super criaturas perto do abrigo blindado de aço, então não entrou no santuário de Deus de novo e voltou a treinar. Ansem não tinha alcançado ainda o último nível da sobrecarga, o que era sua maior preocupação. O melhor jeito de praticar sobrecarga era se colocar numa pressão extrema. Ele ponderou e decidiu que o treino de gravidade era uma ótima escolha, pois sobrecarregaria o seu corpo desde que ajustasse os parâmetros. Quando estava prestes a ir ao treino de gravidade do campus, Ansem ouviu alguém chamando. Professor Ian? Ansem olhou para essa pessoa com curiosidade. De acordo com as primeiras impressões, o professor Ian era alguém meticuloso e inflexível dentro e fora da sala de aula. Ansem pensou que algo devia ter acontecido para o professor Ian querer falar com ele. O professor Ian caminhou em sua direção e perguntou, Ansem, preciso coletar uns dados para um estudo e espero que você possa me ajudar. E vai ganhar créditos extras como recompensa. Ansem ficou interessado. Os créditos decidiam a sua classificação no exército depois da graduação. Ele tinha créditos suficiente, mas faltou muitas aulas, então seria difícil virar um major. Como o professor Ian estava oferecendo créditos, Ansem ficou interessado, mas ficou com medo de virar uma cobaia. Ele perguntou depois de engolir em seco, será um prazer ajudar. Só estou com dúvida de que tipo de dados o senhor precisa e se sou competente para providenciar. O professor Ian acabou de enviar um arquivo para Ansem e disse para ir ao laboratório às 8 da manhã no dia seguinte. Depois de ver o professor Ian saindo, Ansem ficou um pouco chateado. No entanto, ele sabia que o professor era alguém bem antissocial, então não se ofendeu com isso. Depois de ler os arquivos, Ansem entendeu o porquê do professor Ian ir atrás dele. O professor Ian estava fazendo um estudo com o título Ponto de Explosão dos Genes Não Evoluídos. Ele estava coletando o ponto mais acentuado entre os não evoluídos, e foi por isso que foi atrás de Ansem. No entanto, ele ficou com uma dor de cabeça por causa disso. Era fácil para ele aumentar a sua força em uma quantidade muito curta de tempo, mas sua força estava em um outro patamar entre os não evoluídos. Se o professor Ian fosse capaz de registrar seus dados autênticos, Ansem podia ser cortado em pedaços para pesquisa. No entanto, se não usasse tudo o que tinha e usasse a pele de Jade para controlar a sua força, então os dados seriam inúteis para o professor Ian. Ansem não queria enganar um pesquisador que estava muito comprometido na sua própria pesquisa. Aperfeiçoei as minhas habilidades de arquearia. Vamos competir de novo. Não vou perder desta vez. Enquanto Ansem estava tendo uma dor de cabeça, Jing-Jia foi até ele e desafiou de novo. Jing-Jia, chegou na hora perfeita. Ansem ficou muito feliz depois de ver quem chegou. Jing-Jia ficou confuso e não entendeu o que ele queria dizer com hora perfeita. Muito menos sabia o motivo de Ansem estar sorrindo para ele. Então sentiu repentinamente o cheiro de merda no ar. Vamos para o campo de arquearia para outra disputa. Jing-Jia disse, enquanto sentia que tinha algo errado. Tudo bem. Mas se perder, vai ter que me fazer algo, Ansem disse enquanto sorria maliciosamente para Jing-Jia. O que é? Jing-Jia encarou Ansem com a guarda alta. O professor Ian me chamou para fazer parte de um experimento dele. Você precisa ir comigo e me ajudar se perder. Ansem disse. Beleza. Jing-Jia concordou. Em menos de meia hora, Jing-Jia saiu do campo de arquearia seguindo Ansem. Ele perdeu de novo. Se lembre do que você prometeu.
Te vejo amanhã no laboratório de artes marciais às 8 da manhã. Ansem acenou para Jin Jia com um grande sorriso falso na cara, e voltou para o treino de gravidade. No dia seguinte, Ansem levou Jin Jia até o laboratório e escondeu suas próprias habilidades, deixando os dados do outro chamarem mais atenção. A essa hora, o professor Yan ficaria claramente mais interessado no Jin Jia. Claro, fui eu que apresentei Jin Jia, então ainda vou ganhar créditos extras, né? Ansem entrou no treino de gravidade com esse pensamento. Capítulo 343 – Primeira Inocência. Fang Guotao era um especialista renomado das artes marciais, que ficou famoso por inventar a arte de hipergene chamada de Primeira Inocência. Entre os não evoluídos, a Primeira Inocência era a moda do momento. De 4 a 5 de 10 jovens tinham lido o livro do Fang sobre a Primeira Inocência. Essa arte de hipergene era popular por causa do seu conceito: o inocente não tem medo. O seu cerne era que humanos tinham potenciais ilimitados, mas os humanos se tornavam os seus próprios prisioneiros por causa de emoções negativas, como o medo, o que dificultava atingir o potencial. A fim de desenvolver as habilidades e o potencial, a chave era manter a inocência e perder o medo. De start, era possível continuar quebrando os limites e melhorar as habilidades. Por causa da popularidade da Primeira Inocência, o Falcão Preto tinha convidado também Fang Guotao para dar uma palestra. Muitos estudantes do Falcão Preto compareceram ao auditório a fim de ouvir a palestra. Muitos saíram motivados, como se tivessem virado semideuses sem medo de uma hora para outra. Naturalmente, Ansem não tinha tempo para a palestra, e não estava nem um pouco interessado na Primeira Inocência. Ela era tão popular que até mesmo Shizukan comprou o livro para estudar. Ansem deu uma olhada rápida no livro e achou a maioria do conteúdo sem sentido. Só algumas pessoas conseguiam alcançar o estado de sem medo, a menos que sofressem lavagem cerebral ou fossem hipnotizados. E seria mais prejudicial do que bom, mesmo se alguém conseguisse alcançar esse estado. A capacidade de sentir medo era uma função importante dos humanos. Era como a capacidade de sentir dor, que era um guia dizendo o que devia ou não devia ser feito. Apesar desse guia poder ser desativado, seria bem pior ficar sem ele. Se alguma pessoa perder a capacidade de sentir dor, não seria alarmado se queimasse ou fosse atacado quando estava dormindo. O sistema de alarme pararia de funcionar. Valia o mesmo para o caso do medo. Sem saber o que era medo, a pessoa viraria um lunático que se atreveria a fazer qualquer coisa. Portanto, Ansem não ficou interessado em Fang Guotao ou na sua Primeira Inocência, e foi por isso que não ouviu a palestra. Só que Fang Guotao era uma pessoa que gostava de atenção. Ele não ficaria satisfeito só com a palestra no auditório e teve que demonstrar os efeitos mágicos da Primeira Inocência no salão de treino, onde Ansem estava. O potencial dos humanos é ilimitado e a Primeira Inocência ensina a alcançar todo o potencial. Vou demonstrar isso no treino de gravidade. Fang Guotao apontou para um estudante e disse: o senhor poderia vir aqui? Eu? O estudante apontado ficou surpreso. Sim, você. Fang Guotao respondeu em concordância. O estudante hesitou por um tempo, antes de caminhar até lá. Fang Guotao perguntou: qual é o seu nome? Sou Wang Hong. Respondeu o aluno. Wang Hong, pode me dizer qual é o seu limite no treino de gravidade? Fang Guotao perguntou. Mal consigo passar no teste de 12,0. Wang Hong respondeu. Excelente. E se eu te dizer que você pode passar no teste 13.0 a partir de agora, acredita em mim? É impossível, não? Wang Hong conhecia os seus limites. Ele mal conseguia passar no teste de 12,0 e sem dúvidas fracassaria no de 13,0. Não acredita em mim? Vou te ensinar agora a Primeira Inocência, aí você pode passar de imediato no teste de 13,0. Fang Guotao disse e se virou para o seu próprio dispositivo inteligente, mostrando a Wang Hong algum tutorial da Primeira Inocência. Wang Hong fez alguns movimentos conforme o pedido de Fang Guotao,
e ouviu a explicação da primeira inocência antes de começar o teste no treino de gravidade. Os parâmetros foram configurados em 13,0, e Wang Hong passou com sucesso no teste, o que surpreendeu o público e causou ondas de aplausos. O aumento foi só de 1,0, mas significava muito entre os alunos de escolas militares. Afinal de contas, era extremamente difícil melhorar as capacidades físicas depois de um certo ponto. A seguir, Fang Guotao escolheu mais alguns estudantes para o mesmo experimento, e todos tiveram uma leve melhora, o que convenceu cada vez mais alunos. Depois de sair do treino de gravidade, Ansem ficou surpreso por ver tantas pessoas no salão. Depois de um tempo, ele percebeu que Fang Guotao estava fazendo sua palestra lá, então decidiu ficar e assistir. Mas acabou ficando impaciente depois de assistir por um tempo. Na verdade, os métodos do Fang não eram tão excelentes. A primeira inocência era mesmo efetiva, mas dependia de quem era o usuário. Todos os alunos escolhidos por Fang Guotao eram tímidos e sem confiança. Estritamente falando, pessoas assim conseguiam melhorar seus potenciais facilmente depois de ganhar confiança. Além disso, tinham alguns truques parecidos da sobrecarga na primeira inocência. Portanto, não era difícil para todos lá aumentarem os resultados no teste. Ansem era totalmente capaz de demonstrar a mesma coisa sozinho, então ficou entediado. Sem as palavras motivacionais, a primeira inocência não era nada comparada à sobrecarga. As sugestões psicológicas deixavam as pessoas cegas, e Ansem não ficou interessado nessa ideia. No entanto, ele tinha que admitir que a primeira inocência podia ser útil para aqueles sem confiança. Assim, decidiu voltar ao treino de gravidade, em vez de perder seu tempo ouvindo essa palestra. Mas os movimentos dele se destacaram aos olhos do Fang Guotao. Todos os estudantes estavam ouvindo atentamente com exceção de um. O senhor vai testar a primeira inocência no treino de gravidade agora mesmo? Por favor, espere um segundo. Existem algumas técnicas que o senhor precisa entender antes de testar a primeira inocência. Por favor, venha aqui. Será um prazer te instruir. Fang Guotao pensou que Ansem ficou tão motivado com as suas palavras, que até queria testar no treino de gravidade. Capítulo 344. Ele foi pago? Ansem ficou sem saber como reagir, depois de ver todos olhando para si e ouvir as palavras do Fang Guotao. Ele não estava interessado na primeira inocência, mas Fang Guotao foi convidado pela escola, e não tem nada contra ele, então decidiu não envergonhar. Ansem caminhou até Fang Guotao com relutância. Qual é o seu nome? Fang Guotao repetiu o processo e fez as mesmas perguntas. Ansem respondeu tudo, e só queria voltar ao seu treino o mais rápido possível. Fang Guotao perguntou qual o nível máximo que Ansem conseguia passar no treino de gravidade, e ele respondeu 13,0. O palestrante disse que conseguia melhorar o nível dele para 14,0. Ansem fez tudo o que ele disse, e passou mesmo no teste 14,0. Fang Guotao estava esperando um monte de aplausos, mas não houve nenhum. Todos os estudantes estavam olhando de um jeito estranho para o seu lado, mas Fang Guotao não sabia o que aconteceu. Até pensou que tinha deixado o passarinho voando, mas olhou para baixo e não viu nada errado. Fang Guotao ficou intrigado. Como um evoluído, não prestou muita atenção nas escolas militares, muito menos dos estudantes de escolas militares. Não tinha como ele saber o quão famoso Ansem era. Quando Ansem disse 13,0, seus colegas de escola já acharam engraçado. E quase romperam em gargalhadas, quando ele passou no teste de 14,0. Eles só tinham um pensamento na cabeça: o gênio foi comprado? Eles não sabiam exatamente qual era o índice de aptidão física dele, mas sabiam que derrotou Jing Jia, que tinha mais de 15. Não tinha chance de Ansem ser mais fraco do que 15. Ansem só queria acabar com isso o mais rápido possível, enquanto, aos olhos dos outros, ele obviamente parecia que tinha sido pago. Quando Ansem estava prestes a descer, alguém do público gritou: "Gênio, seja mais profissional se você foi pago."
Você pode passar no teste de 14,0 sozinho. Que tipo de melhora foi essa? Haha, cara, deve tá zoando com a minha cara. Foi pego no flagra, hahaha. Que vergonhoso, gênio. Vai de novo, gênio. Os estudantes não deixariam Ansem escapar tão fácil assim. Era raro que pudessem ver o desempenho dele, então não queriam deixar essa oportunidade passar. Fang Guotal ficou nervoso, depois de ver a reação do público. A primeira inocência era mesmo efetiva, mas dependia de quem era o usuário. Ele estava fingindo o tempo todo, mas Fang Guotal não conseguiu perceber que estava fingindo. O fato de que ele conseguia controlar a sua força tão bem, indicava que tinha confiança e habilidades fortes. A primeira inocência era menos efetiva naqueles que eram confiantes. Assim, ela não tinha efeito em alguém como Ansem. Fang Guotal se arrependeu muito de ter chamado essa pessoa. Como ele seria capaz de prever que isso aconteceria? Professor, vai de novo. Se você ajudar Ansem a aumentar por 1,0, então vou virar um verdadeiro crente. Todos os estudantes começaram a causar um alvoroço. Fang Guotal olhou para Ansem, que olhou de volta. Fang Guotal caminhou até ele, e deu um tapinha nos ombros dele, e, por fim, disse com um tom íntimo, Ansem, parece que você é bem popular no Falcão Preto, né? Enquanto dizia isso, ele abraçou Ansem. Enquanto o outro estava se perguntando o porquê de Fang Guotal estar sendo tão íntimo, ouviu Fang sussurrando em seu ouvido, finja de novo, por favor. Vou te pagar. Quanto? Ansem sussurrou de volta. Fang Guotal pensou que estaria com sorte contanto que Ansem fingisse de novo. Para sua surpresa, ele respondeu. Fang Guotal ficou feliz e sussurrou, o que você quiser, prometo. Fechado. Ansem concordou. Como Fang Guotal era o convidado do Falcão Preto e prometeu benefícios, então não tinha motivo para envergonhar alguém assim em público. Além disso, a primeira inocência era muito útil para ajudar a criar confiança, e sua parte prejudicial era mínima, por isso ela era bem popular. Caso contrário, a aliança não permitiria sua circulação, e a gerência do Falcão Preto jamais convidaria Fang Guotal como um convidado palestrante. Depois de receber um sim dele, Fang Guotal ficou contente e parou de abraçar Ansem de um jeito natural. Em seguida, disse com um tom autoritário, Ansem, seja honesto comigo, qual é o seu nível? Estou confiante na primeira inocência. E vou te ajudar. Ansem atuou de novo e melhorou o nível do seu desempenho. Ele não tinha certeza se os seus colegas cairiam nessa, mas fez o seu melhor. Felizmente, seus colegas ficaram satisfeitos com o 16,0 que Ansem mostrou. Depois de terminar a palestra, Fang Guotal conversou com Ansem pelo Conin e convidou para uma reunião num quarto particular de uma cafetaria do campus. Em primeiro lugar, Ansem não queria nada do Fang, então nem mesmo passou o seu número. No entanto, Fang Guotal descobriu suas informações de contatos de algum jeito e insistiu que para se encontrar com ele. No fim, Ansem teve que ir. Depois de chegar num quarto particular, ele cumprimentou Ansem imediatamente e pediu a comida e bebidas mais caras do campus. Valeu mesmo, Ansem. Se não fosse por você, eu não saberia como me livrar dessa. Ansem ficou surpreso, pois Fang Guotal nem mesmo parecia com o mestre que fingia ser. Até mesmo duvidou se foi ele que inventou mesmo a primeira inocência. Aquele que inventou a primeira inocência devia ser alguém com uma mente muito forte. No entanto, Fang Guotal parecia mais com um vigarista. Capítulo 345 – Prática arriscada. Logo, Ansem teve certeza que Fang Guotal não era o autor da primeira inocência, em vez disso, era um vigarista. Mano, que confiança do caralho você tem. Nunca vi um jovem tão seguro de si sob a influência da primeira inocência. Ele segurou a mão de Ansem e disse: Você é o verdadeiro criador da primeira inocência. Ansem estava se perguntando se Fang Guotal tinha inventado a primeira inocência, mas não queria ofender. Ele não queria esconder nada e respondeu com uma risadinha:
Cara, não vou mentir. Não fui eu quem inventou essa maravilha. Só vi escrito em um livro transmitido pelos meus ancestrais chamado de Mantra da Inocência. Infelizmente, o mantra está incompleto e baseei minha invenção nos capítulos restantes. Preciso agradecer aos meus ancestrais pela minha boa vida. Ansem não entendia por que Fang Guotal contou tudo isso para ele, já que acabaram de se conhecer. O que ele disse em seguida o deixou ainda mais assustado. Mano, acho que o seu nível de aptidão física deve ser maior que 16, né? Fang Guotal perguntou a Ansem com os olhos brilhando. Mais ou menos isso. Ansem pensou, aqui vamos nós. Fang Guotal olhou para ele de cima a baixo e disse, não sou bom em outras coisas, mas tenho olho para o talento. Acho que você é um lutador completo e deve ter uma alta pontuação em todos os aspectos. Ansem não disse nada, em vez disso, só sorriu de um jeito irônico para Fang Guotal. Fang Guotal disse apressadamente, não tenha a impressão errada, mano. Não estou tentando espiar. Tudo o que quero dizer é que, em média, um não evoluído pode chegar no máximo a 15 de aptidão física, mesmo com os pontos de gene sagrado maximizados. Você é um talento raro e tem uma aptidão física superior a 15. Se você trabalhar comigo, podemos ganhar uma grana alta. Ansem quase vomitou sangue. Ele finalmente entendeu por que Fang Guotal estava sendo tão sincero. O cara estava pedindo para ser um golpista. Se fosse antes, até podia ter concordado sem pensar duas vezes. Porém, ele não precisava de dinheiro agora, então não tinha necessidade de fazer algo assim. É que ainda estou na academia militar. Mesmo depois de me formar, terei de servir no exército. Receio que não haja chance de trabalharmos juntos. Ansem disse. Fang Guotal ficou chateado. Ele bateu no peito e disse, tá me subestimando? Quero trabalhar com você exatamente porque está prestes a entrar no exército. Por quê? Ansem ficou surpreso e olhou para Fang Guotal. Ele se perguntou como esse vigarista conseguiu entrar no exército. Fang Guotal deu uma risadinha e respondeu, por causa do legado da minha família e do meu próprio trabalho. Sou considerado um mestre das técnicas marciais não só na academia, mas também no exército. A primeira inocência quase se tornou uma matéria obrigatória no exército, então teria muito mais oportunidades de dar palestras lá. Ansem pensou que isso era razoável. Fang Guotal e a primeira inocência eram de fato extremamente populares atualmente. Era algo eficaz para o desenvolvimento do potencial. Podia não ser muito forte, mas era quase apropriado a todos. Assim que for oficial, me tornarei um general. Embora não possa ter muito poder real, sempre posso te designar como meu guarda. Assim que começar a servir, Fang Guotal continuou. Só bora deixar isso para lá. Nem me formei ainda. Ele interrompeu rapidamente, já que não tinha interesse algum em ser o guarda dele. Como um vigarista, Fang Guotal imediatamente entendeu o que Ansem estava pensando e não tocou no assunto novamente. Porém, ainda continuou indicando os benefícios que Ansem poderia obter. Você não precisa de mim no seu nível. Seu guarda deve ser pelo menos um evoluído. Sou só um não evoluído, o que não é bem útil, Ansem disse com um sorriso. Deixa para lá então. Mas sempre pode me procurar se mudar de ideia um dia. Fang Guotal disse. Ansem não sabia o que Fang Guotal tinha visto nele. De qualquer jeito, não estava interessado. Depois da refeição, ele voltou ao treino de gravidade e começou a treinar de novo. Que pena, depois de ver Ansem sair, o sorriso de Fang Guotal desapareceu. Ele lambeu os lábios e tinha uma expressão sinistra. Depois de voltar ao treino de gravidade, Ansem definiu os padrões por volta de 25. O índice de aptidão física dele estava com um pouco mais de 20 no momento. Sem usar o mantra da heresia, ainda era difícil passar dos 25 usando apenas a sobrecarga. O mantra da heresia não tinha muitos efeitos colaterais, porque todos os órgãos de Ansem foram fortalecidos durante o primeiro estágio.
Porém, sobrecarga era totalmente diferente. Ela simplesmente espremia até a última gota do potencial, sem impedimento. Portanto, a sobrecarga era extremamente perigosa. Seu corpo entraria em colapso assim que exagerasse. Havia 10 itens no teste do treino de gravidade. Ansem tinha terminado apenas 3 quando estava completamente encharcado de suor. Seu corpo inteiro ficou vermelho como um camarão cozido. O mais assustador foi que a sua temperatura corporal estava muito mais alta do que a de alguém com febre, e já estava sob o efeito de pele de jade. Parecia que todas as células do seu corpo estavam reclamando. Ansem desistiu de continuar o treino. A gravidade dentro do dispositivo gradualmente voltou ao normal. Ele estava deitado no chão como um cão moribundo, todo ofegante. Capítulo 346 – O jogador de gol e a peça. Ansem estava convencido que tinha grande potencial para ser explorado. Afinal, ele já tinha obtido pontos de Super Gene. Porém, para explorar o seu potencial, teve que se dedicar muito. Ele podia entender melhor seus pontos fracos e fortes sob condições extremas com a sobrecarga. Assim, podia desenvolver todo o seu potencial. Um alto nível de conhecimento do seu corpo era necessário. Ele tinha que saber exatamente em qual área deveria se dedicar mais. Caso contrário, poderia se esforçar demais e seu corpo sucumbiria. O processo de treino da sobrecarga se tratava de aprender a como controlar o corpo. Ele tinha que ter certeza que cada osso, músculo e célula do corpo estavam trabalhando no limite, mas nunca acima do limite, que era o objetivo final. Claramente, Ansem não tinha atingido esse nível ainda. Por causa da pele de jade, já tinha uma melhor compreensão e controle do corpo do que uma pessoa normal, o que era vantajoso para o seu treino da sobrecarga. Por outro lado, quando ultrapassou continuamente os limites, Ansem sentiu que também estava fazendo um grande progresso com a pele de jade. Parecia que estava perto de completar o primeiro estágio. De novo, quando se recuperou, Ansem ligou novamente o treino de gravidade e tentou fazer seu corpo funcionar melhor com suor e calor. Ansem tinha se controlado muito bem para que o seu corpo não fosse danificado, graças à pele de jade. Sim, vou dar uma festinha amanhã. Quer ir? Wang Mengmen perguntou com olhos arregalados. Que festa? Ansem ficou confuso. Você vai saber depois de chegar. É para colar lá. Wang Mengmen disse. Beleza. Ansem concordou. Wang Mengmen raramente lhe pedia algo. Como é apenas uma festa, claro que não iria rejeitar. Wang Mengmen ficou encantada e disse a hora da festa e que iria buscá-lo. Quando chegou a hora, Ansem percebeu que a festa não era no campus da academia. Wang Mengmen o levou a um jardim privado com comida e bebidas já preparadas. Lá, ele encontrou um lugar para si e começou a comer, enquanto Wang Mengmen foi se trocar. Ansem, você por aqui? Alguém exclamou quando viu no jardim. Tang Zenliu. Ansem também ficou surpreso, já que não esperava ver Tang Zenliu lá. Você está ligado aos Wangs? Tang Zenliu sentou ao lado de Ansem e perguntou. Wang Mengmen é minha colega na academia. Foi ela que me convidou para a festa. Ansem respondeu. Tang Zenliu encarou Ansem estranhamente e disse, você não está me dizendo que não sabe que hoje é o aniversário dela? Ansem ficou surpreso e perguntou, hoje é o aniversário de Mengmen? Você não sabia mesmo? Haha, parecia que vocês dois eram bem próximos. Tang Zenliu riu e deu um tapinha no ombro de Ansem. Ansem ficou um pouco preocupado. Se soubesse que era o aniversário dela, ele teria comprado um presente. Mas era muito tarde para isso. Ele procurou algo nos bolsos e não achou nada que pudesse presentear. Tang, você tem um presente extra? Pode me emprestar? Ansem olhou para Tang Zenliu com expectativa. Só tenho um presente. Além disso, como você pode pegar emprestado o presente? Tang Zenliu disse sorrindo. Ansem queria falar algo, mas viu mais pessoas entrarem no jardim.
A maioria tinha por volta de 20 a 30 anos. Entre os homens e mulheres, Ansem viu o Filho do Céu e o Wang Fu-Pinkin. A festa de aniversário foi um sucesso e ninguém prestou atenção nele. Ansem continuou enchendo o estômago, enquanto Tang Zenliu ficou socializando com homens e mulheres da alta sociedade. Filho do Céu estava muito mais tranquilo. Ele não era mais aquela pessoa prepotente e opressora do abrigo blindado de aço. Quando você planeja evoluir? Enquanto Ansem comia, Filho do Céu se aproximou e perguntou num tom de voz natural. Em 2 ou 3 anos. Ansem parou de comer e respondeu. Ele sentia como se o Filho do Céu tivesse se tornado uma pessoa diferente. Talvez estivesse possuído ou algo assim. Filho do Céu sorriu de um jeito estranho. Ele bebeu vinho e disse, sei o que você está pensando, mas já que entrei no segundo santuário de Deus, não te trato mais como meu inimigo. Meu verdadeiro inimigo só pode ser um evoluído, o que você não é. Enquanto não entrar no segundo santuário de Deus, não vai entender o que é a verdadeira força e como é ingênuo. Se você for enviado ao abrigo Lorde das Trevas quando evoluir, pode se juntar à minha equipe. É um bom arqueiro e preciso de alguém como você. Evolua logo e pare de brincar de casinha no primeiro santuário de Deus. Filho do Céu disse e se sentou, observando a galera da festa. Ele ficou surpreso com o comportamento dele. Visto que não ficaria surpreso se Filho do Céu quisesse matá-lo. Porém, ele não se importava mais. Essa mudança foi chocante para Ansem. Ele podia sentir que as palavras dele eram verdadeiros. Filho do Céu não o via mais como seu adversário. O cara o tratou como uma peça na mão de um jogador de gol. Um jogador nunca trataria a peça como seu adversário ou inimigo. Você apenas evoluiu alguns anos antes de mim, e isso não significa que é superior. Ansem sorriu e não levou o Filho do Céu muito a sério. Seria uma grande perda se entrasse no segundo santuário de Deus antes de maximizar seus pontos de Super Gene. Capítulo 347 Indigno como inimigo. Não entendo por que você ainda continua no primeiro santuário de Deus. Wang Fu-Pinkin disse com um suspiro depois que o Filho do Céu saiu. Preciso ficar por vários motivos. Ansem disse com toda a calma. Precisa maximizar seus pontos de gene sagrado? Venha logo para o segundo santuário de Deus. Tudo começa lá. Wang Fu-Pinkin tentou persuadir. Ainda preciso de muitos pontos de gene sagrado. Acho que ainda vai levar uns 2 anos. Ansem disse sorrindo. Wang Fu-Pinkin encarou Ansem por um momento e disse com desapontamento, acredite ou não, nunca quis te fazer nenhum mal. Venha para o segundo santuário de Deus para ficar forte de verdade. Acredito em você. Ansem disse piscando. Wang Fu-Pinkin revirou os olhos e disse, não caia em namoros. Isso não vai te fazer bem. Sabe o que meu primo disse sobre você? Ele disse que se você evoluir muito tarde, nem será digno de ser inimigo dele, muito menos amigo. Wang Fu-Pinkin pensava que o motivo pelo qual Ansem não tinha saído do primeiro santuário de Deus era porque tinha sentimentos por Wang Mengmen, o que surpreendentemente a irritou. Depois de ver Wang Fu-Pinkin indo embora, Ansem pensou sorrindo, não mereço ser inimigo? O Filho do Céu é um bunda mole. Quero ver falar isso quando eu estiver no segundo santuário de Deus. Ansem não ligou para o que o Filho do Céu e o Wang Fu-Pinkin disseram e continuou comendo e bebendo. Este é o meu último aniversário na academia militar. Não sei se vou ter outra oportunidade de te convidar para a minha festa de aniversário, então, Wang Mengmen disse se desculpando, quando finalmente teve tempo de conversar com Ansem. Sempre que me pedir para vir, marcarei presença. Da próxima vez, avisa que é o seu aniversário para que eu possa comprar um presente. Você me conhece, sabe que sou todo esquecido. Ansem disse sorrindo. O melhor presente é a sua presença. Wang Mengmen disse, enquanto corava um pouco. Isso é muito meigo. Mas tenho que te dar um presente. Ansem ponderou,
escreveu algo em um guardanapo e deu para ela. Depois disse: considere isso seu presente de aniversário. Mengmen, feliz aniversário! Obrigada! Ela começou a ler o guardanapo alegremente. Tanto o Filho do Céu quanto Ang Fu Ping notaram o que estava acontecendo e ficaram curiosos com o que Ansem tinha escrito. No guardanapo dizia: Wang Mengmen pode usar este cupom para realizar um de seus desejos, Ansem. Filho do Céu curvou os lábios com desprezo e foi embora. No seu ponto de vista, era clichê correr atrás de uma garota. Se fosse qualquer outra ocasião, estaria tudo bem. Porém, o fato que isso era tudo que Ansem poderia oferecer na festa de aniversário dela, mostrava como era incapaz. Wang Mengmen era a princesa dos Wangs. Ela podia basicamente ter qualquer coisa do mundo, como um não evoluído poderia realizar seu desejo. Ansem simplesmente nem conseguiu dar um bom presente. Sim, posso pedir qualquer coisa? Wang Mengmen perguntou com expectativas. Qualquer coisa que eu puder fazer. Ansem sorriu e respondeu. Obrigada. Este é o melhor presente que recebi hoje. Wang Mengmen guardou o cupom com cuidado. Parecia que ela não planejava usar imediatamente. Depois de voltar para a academia, Ansem não voltou para o treino de gravidade, já que era muito tarde. Ele se deitou na cama e navegou na esquina pelo cone. Embora não se importasse com o que os outros falassem, Ansem queria maximizar seus pontos de Super Gene e evoluir o mais rápido possível. Havia muitas informações do Santuário de Deus na esquina. O foco principal dele era as atividades de criaturas próximas ao abrigo blindado de aço e dos abrigos vizinhos. Não era fácil pescar informações úteis na esquina. Ele estava prestando atenção nas notícias todos os dias, mas não teve muita sorte. De repente, uma postagem chamou a sua atenção. Foi postado por alguém no abrigo blindado de aço, dizendo que avistou uma fênix no deserto sobrenatural. Como não dava para gravar vídeo no Santuário de Deus, a postagem do Homem do Arco-Íris só descreveu como a fênix parecia. De acordo com a sua descrição, a criatura era parecida com a lendária fênix. No entanto, todas as criaturas que pareciam fênix só foram descobertas nos santuários superiores. Ansem nunca tinha ouvido falar de uma criatura parecida com uma fênix no primeiro santuário de Deus. Muitas pessoas responderam zoando o Homem do Arco-Íris, mas ele insistiu que tinha visto e a descreveu com ainda mais detalhes. De acordo com ele, a criatura parecia um pavão com chamas douradas em seu corpo e penas. Além disso, disse que quando viu a criatura, que parecia uma fênix, ela estava descansando em uma árvore enorme. Quando foi embora, ele foi verificar a árvore e descobriu que estava carbonizada. Não aconteceu nenhum incêndio, e ela ainda estava intacta. Porém, a árvore inteira foi carbonizada. Ansem não sabia se ele estava falando a verdade. Porém, era uma boa pista, e lhe deu uma certa esperança. Ele respondeu à postagem e perguntou onde o Homem do Arco-Íris avistou a criatura. Logo outro respondeu e disse que não sabia ao certo como descrever o local. Realmente, o deserto não tinha muitos pontos de referência para serem descritos. Porém, o Homem do Arco-Íris disse que sabia como encontrar a árvore carbonizada. Ansem hesitou e enviou uma mensagem privada ao Homem do Arco-Íris, falando que queria pagar para levar até a árvore. No entanto, o Homem do Arco-Íris não respondeu até Ansem pegar no sono. Na manhã seguinte, foi até o professor Yan. Na última vez, levou Jing Jia com ele, cujas pontuações no teste interessaram o professor, como já esperava. Porém, Ansem não se safou e precisou participar dos testes de vez em quando. Ansem não queria falsificar os dados, mas precisava. Se o seu nível de aptidão física fosse divulgado, acabaria entrando numa enrascada, o que era a última coisa que precisava. Tudo o que queria neste momento era maximizar seus pontos de Super Gene. Capítulo 348 – Mesma sensação da rainha. Ansem chegou no laboratório do professor Yan e realizou o teste. Depois de terminar, assistiu o teste do Jing Jia.
O seu teste era diferente do que estava sendo feito por Jing Jia, que estava usando um dispositivo muito especial. Na verdade, deveria ter sido Ansem no lugar dele. Ele assistiu por um tempo e se interessou. Então, perguntou a um pesquisador, no qual já tinha familiaridade: cara, que dispositivo é esse que ele está usando? Parece muito foda. Qin Zimin sorriu e disse: se chama ativador celular, algo que desenvolvemos especificamente para este estudo. Ele vitaliza as células do corpo e mantém ativas, então todas as funções do corpo são aprimoradas. Com isso, podemos determinar a aptidão física máxima do usuário. Depois de ver Jin Jia tremendo no todo o tanque cheio de líquido, Ansem pensou: será que esse dispositivo ajuda no progresso da minha sobrecarga? Mas, todos os meus segredos seriam expostos num teste desses. Ele olhou para Jin Jia, que estava se contorcendo, e pensou: foi mal, cara. Prometo que te ensino algo depois. Quando Ansem estava prestes a sair, Qin Zimin sorriu subitamente e disse: tá a fim de testar? Na boa, acho que é melhor não. Ansem negou com a cabeça. Qin Zimin deu uma garrafa de solução e uma engenhoca pequena, que parecia um relógio, para Ansem. Esta é a solução do teste. Não vai afetar o corpo e só é usado para testar as suas células. Beba antes de dormir, e faça o teste quando acordar, aí você vai saber quanto potencial as suas células possuem. Depois de obter esses dados, podemos determinar até que extensão as células do seu corpo podem ser ativadas. Como faço para usar isso? Ansem apontou para a engenhoca e perguntou para Qin Zimin. Ele não queria ser a cobaia do experimento, mas estava curioso sobre o seu potencial. Qin Zimin explicou como usar a engenhoca, então Ansem pegou a solução e a engenhoca e foi para o salão de treino holográfico. Fazia um tempo que não logava na Gladiadores. Depois de verificar a sua lista de amigos, Ansem descobriu que tanto a rainha quanto que HZ estavam offlines, e quem estava online era o malfeitor, que o adicionou há um bom tempo. Desde que o adicionou, Malfeitor nunca enviou uma mensagem ou um convite. Para início de conversa, Ansem nunca entendeu o motivo de ter sido adicionado por ele. Sendo honesto, ficou muito impressionado com o Malfeitor, que tinha um nível de aptidão física muito alto. Já caiu contra ele no aleatório pelo sistema muitas vezes, e perdeu todas em alguns movimentos. Ansem mal conseguiu aprender qualquer coisa do duelo contra um mestre desses, pois sempre perdia muito rápido. Ele fechou a lista de amigos, e recebeu do nada um convite do malfeitor, quando estava prestes a solicitar uma partida aleatória. Ansem hesitou e acabou clicando em sim. Ele não se importava se o malfeitor só quisesse dar uma lição nele, pois o sofrimento acarretava no melhoramento. Ele aceitou o convite e entrou na Gladiadores. Depois ver que o malfeitor estava de mãos vazias, Ansem escolheu não usar nenhuma arma também. Cara, você é de qual filial do Salão Marcial Ares? Depois que a contagem regressiva terminou, Malfeitor não atacou, em vez disso, enviou uma mensagem para o oponente. Ansem ficou intrigado e respondeu: não sou do Salão Marcial Ares. Malfeitor ficou surpreso. Existiam bastantes alunos do Salão Marcial Ares na Gladiadores. Como Ansem foi capaz de imitar 13 cortes e dispersão, ele pensou que devia ser alguém interno, o que acabou não sendo o caso. Tem interesse em se juntar? Malfeitor perguntou, pois estava interessado nessa pessoa que conseguiu manter o QHZ interessado em lutar contra ele. Foi mal, mas ainda estou na escola militar. Ansem respondeu casualmente. Malfeitor foi pego de surpresa. Para ele estar na escola militar, só podia ser um pesquisador ou um professor, pois todos os alunos de escolas militares deviam ser não evoluídos. Que escola? Malfeitor perguntou. Não posso falar. Ansem disse isso, pois não queria vazar nenhuma informação pessoal. Malfeitor não perguntou mais, e só gesticulou para o oponente começar. Ansem socou, e o oponente copiou os seus movimentos. Ele ficou surpreso, e entendeu o que o malfeitor estava tentando fazer.
Seu oponente estava imitando as técnicas dele e limitando seu próprio nível de aptidão física para cerca de 30. Ansem achou isso engraçado. Ele próprio já era um imitador, mas um mestre como o malfeitor acabou escolhendo copiar também. Então estava se perguntando o que o malfeitor estava fazendo. Talvez um mestre sempre tenha alguns truques. Ansem não se importou com isso, pois aprendeu essas técnicas de outros de qualquer jeito. Ele continuou atacando, praticando o que tinha aprendido. As diversas técnicas que Ansem tinha aprendido vinham principalmente do QHZ, que tinha habilidades fortes em todos os aspectos. Muitas técnicas dele pareciam ser de uma versão avançada do panorama. Ansem lutou com QHZ frequentemente e aprendeu muito dele. Claro, Malfeitor não copiou Ansem com o objetivo de aprender algo. O que estava tentando fazer era pressionar o oponente para usar as técnicas mais fortes. Vou esmagar todas as suas técnicas inferiores e te pressionar a mostrar o seu verdadeiro poder. Aí vou saber qual é a sua verdadeira força. Malfeitor estava confiante que podia fazer isso. Ele não tinha uma personalidade tão única como a rainha, mas tinha um estilo eclético, era famoso no salão marcial Ares por causa disso. Muito em breve, começou a ficar confuso. Ansem parecia ter técnicas ilimitadas nas mangas, muitas das quais pareciam semelhantes às ensinadas no salão marcial Ares. Malfeitor duvidava que o inimigo não era da mesma organização dele. Além disso, ele ficou desconfortável ao lutar com Ansem, pois já teve essa sensação antes, mas não conseguia se lembrar quando teve. Malfeitor se esquivou de outro soco e acabou descobrindo que estava encurralado no canto da plataforma, quase batendo na parede. Rainha! Foi então que ele se lembrou de quando teve essa sensação. Um soldado na nave bélica usou a mesma técnica que a rainha usava. Capítulo 349 – Criatura que parece uma fênix. Foi então que o malfeitor percebeu que estava certo. Era a sensação que sentia quando lutava contra a rainha. O soldado na nave bélica não se comparava à rainha e não causava a mesma pressão, mas a sensação era a mesma. Como ele consegue me fazer sentir assim? E é impossível ter aprendido aquilo de qualquer jeito. Será que tem alguma ligação com a rainha? Malfeitor começou a ficar cético. Ele achou que era impossível quando parou para pensar nisso. A rainha era uma órfã criada pelo Anfu Xionshenchen. O soldado na nave bélica disse que não era do salão marcial Ares, então como era possível que tivesse alguma ligação com ela? Malfeitor queria confirmar isso, então derrotou Ansem com um golpe e enviou outro convite. Por que ele derrotou Ansem? Porque estava tentando manter seu nível de aptidão física perto de 30, mas acabou encurralado num canto, então usou a sua verdadeira força para não perder. Depois de lutar de novo, Malfeitor escolheu novamente manter sua aptidão física por volta de 30. Estava prestando atenção em cada movimento dele e foi capaz de determinar que estava mesmo usando as habilidades da rainha. Tentando lutar contra Ansem com uma aptidão física por volta de 30, Malfeitor estava basicamente lutando contra uma versão mais fraca da rainha, o que permitiu que observasse as técnicas de Kais melhor. Ele pensou que isso podia ajudar quando lutasse contra a rainha numa próxima vez. Com esses pensamentos, Malfeitor lutou contra Ansem várias vezes seguidas. Só que sempre era encurralado para um canto, sempre que mantinha seu nível de aptidão física igual ao do inimigo. Simplesmente não existia nenhuma chance de vencer. Tudo o que podia fazer era confiar no seu físico. Malfeitor ficou chateado com isso. Ele costumava aprender bem rápido, mas não conseguiu aprender as técnicas de Kai de jeito nenhum. Só tinha uma explicação simples para isso. Qualquer um podia jogar Go contanto que soubesse as regras. Mas nem todo mundo podia virar um mestre. Malfeitor era bom em copiar as habilidades dos outros, mas cálculos e estratégias não podiam ser obtidos só de copiar. Era necessário pensar sozinho. Ansem era um iniciante nisso, e não estava nem mesmo perto do nível da rainha. Só que ele conseguia derrotar o malfeitor facilmente, que nunca tinha entrado nesse campo antes.
Os dois lutaram umas 10 vezes, e o malfeitor ganhou todas as vezes. Mas não ficou feliz com isso, pois só ganhou por causa da sua aptidão física melhor. Em termos de técnicas, já tinha perdido completamente. Tenho que ir. Até a próxima. Ansem saiu da Gladiadores na hora de comer. Ele sentiu que tinha ganhado muito. No início, Malfeitor estava tentando copiar suas técnicas, mas depois usou várias técnicas para lidar com as técnicas de Kite, e eram técnicas que Ansem nunca tinha visto antes. Ele não conseguiu aprender tudo na hora, mas ainda foi uma grande inspiração para sua prática com o panorama. Ele teria lutado contra o Malfeitor mais algumas vezes, se não fosse pelo motivo de querer usar o treino de gravidade depois do almoço. Ansem ainda estava perdendo na Gladiadores, mas se comprometeu a praticar lá, já que não se importava em ganhar contanto que estivesse fazendo progresso. Depois do almoço, Ansem foi até o treino de gravidade. De repente, recebeu uma mensagem no Conlin, e descobriu que era do Homem Arco-Íris. Ele verificou rapidamente a resposta. O Homem Arco-Íris disse que organizou um grupo para caçar a criatura que parecia uma fênix. Ansem podia se juntar também, se tivesse interesse. O preço para se juntar custava uma fortuna, e tinha que ser forte o suficiente para obter a aprovação do Homem Arco-Íris a fim de se juntar. O outro lado também disse uma hora e local do encontro. Ansem pensou que não machucaria dar uma olhada. De qualquer jeito, não tinha ninguém no abrigo blindado de aço que temia. O horário foi combinado depois de amanhã. De acordo com o Homem Arco-Íris, ele postou a informação há vários meses, então não podia garantir que a criatura ainda estaria lá. Tudo o que podia prometer era encontrar a árvore carbonizada. Ansem anotou a hora e local e decidiu dar uma olhada no dia combinado, pois não largaria nenhuma pista sobre supercriaturas. Depois de entrar no treino de gravidade de novo, ainda configurou os parâmetros perto de 25. Desta vez, conseguiu passar o quinto item do teste. Passei só 5 e ainda restam mais 5. Ansem pensou. Se conseguisse completar o teste de 25 só com a sobrecarga, então sua aptidão física passaria 30 com o uso do mantra da heresia adicionado. Com o Tenente Flamejante e a Espada Diabólica, poderia ameaçar as supercriaturas. Claro, só se conseguisse acertar as supercriaturas no ponto fraco. Além disso, precisava de uma espada de linhagem sagrada, senão a Espada Diabólica seria inútil. No entanto, Ansem não conseguiu pensar em ninguém que tinha uma espada de linhagem sagrada. Filho do Céu usava uma, mas levou com ele para o segundo santuário de Deus. Mesmo que não tivesse levado, era improvável que o Filho do Céu vendesse para ele. Ansem ponderou e não conseguiu pensar em mais ninguém no abrigo blindado de aço, que podia ter uma espada de linhagem sagrada. Vai ser complicado sem uma espada de linhagem sagrada. Ansem subitamente pensou no ferreiro de aço Z. Ele se lembrou de ter visto uma arma com 75% de aço Z no local do ferreiro. Começou a imaginar se era real. O melhor produto de aço Z da Aliança tinha menos de 20% de aço Z. Talvez seja comparável a uma arma de linhagem sagrada, se tiver mesmo uma porção alta de aço Z. E será que dá para remodelar numa espada? Ansem discou o número do ferreiro e perguntou sobre a arma. Lembrou-se que o preço era de 100 milhões, o que não era mais um problema para ele contanto que fosse boa. É bem mais forte do que uma arma de linhagem sagrada. Mas não dá para remodelar. O ferreiro respondeu a Ansem com toda a certeza. Por que não? Ansem ficou intrigado e perguntou. Era uma arma de metal, sempre podia ser refeita. Depois de um longo silêncio, o ferreiro disse, não foi feita pela tecnologia humana e ninguém consegue refazer. Capítulo 350, Evoluídos do Primeiro Santuário de Deus. Ansem continuou perguntando, mas o ferreiro não respondeu mais nenhuma pergunta e desligou. Não tinha nada que podia fazer. Se a arma não podia ser remodelada numa espada, não fazia sentido comprar. Na hora combinada,
Ansem foi se encontrar com o homem arco-íris e se engasgou na hora de perguntar: é você? O homem arco-íris teve a mesma reação e arregalou os olhos. Ele acabou sendo Su Xiaoqiao. Caralho! Você é o homem arco-íris? Ansem olhou para Su Xiaoqiao de cima para baixo, e se perguntou se ele estava disseminando notícia falsa para ganhar dinheiro. Su Xiaoqiao riu e disse: eu só queria fazer uma grana e não pensei que te veria. Então você estava mentindo sobre a criatura que parece uma fênix? Ansem perguntou todo desanimado. Claro que não. Quando foi que já menti? Tudo bem. Talvez eu já tenha. Mas juro pela minha vida que desta vez vi a criatura. Su Xiaoqiao disse todo animado. Sério? Ele ficou cético e encarou. Sério? Su Xiaoqiao ficou chateado por Ansem duvidar dele. Tudo bem. Quanto custa? Vou com você. Ansem disse. Como é que posso aceitar dinheiro seu? Só me siga até lá. Só que já juntei dinheiro dos outros, então eles vão ter que ir também. Su Xiaoqiao explicou a situação. De boa. Vou te pagar. Ansem não queria tirar vantagem dele. Ele agarrou a mão do Ansem e disse com um sorriso forçado: a verdade é que tô com medo de ir lá com eles. Será bem melhor se você vir junto. Não quero dinheiro, só a sua proteção. Você está escondendo algo. Ansem olhou desconfiado. Não menti, certo? Eu vi a criatura que parece uma fênix com meus próprios olhos e sei onde a árvore queimada está, mas a criatura já voou para longe. Eu já disse para todos isso, mas tô com medo de algumas pessoas causarem encrenca para cima de mim, se não virem a criatura. Su Xiaoqiao limpou a garganta e disse. Para onde a criatura foi? Ansem viu o olhar dele e sabia que era improvável ver a criatura desta vez. Vou para mais fundo no deserto sobrenatural, e não sou doido de ir atrás lá, então não faço ideia. Su Xiaoqiao disse com honestidade. Ansem decidiu dar uma olhada. O deserto sobrenatural não era muito perigoso para ele. Talvez ainda tenha uma chance. Su Xiaoqiao ficou muito feliz por Ansem ter concordado em ir junto. Tudo o que estava tentando fazer era ganhar uma grana. Com seu amigo indo junto, não precisava se preocupar com aqueles que pagaram procurando problemas. Ele já tinha se encontrado com os outros, e Ansem foi o último. Assim, Su Xiaoqiao planejou coletar os pagamentos e levar todos até a árvore queimada, e depois os dois iriam para o local combinado. Ansem franziu a testa depois que todos chegaram. A maioria das pessoas reunidas não era do abrigo blindado de aço. Todos os poucos que eram do abrigo blindado de aço conheciam Ansem e cumprimentaram. Os outros não cumprimentaram e obviamente nem conheciam. Além disso, qualquer um podia dizer que os outros estavam lá juntos, e o líder deles era alguém com uma armadura dourada. Depois de ver essas pessoas, Su Xiaoqiao se sentiu sortudo por ir junto com Ansem, pois podiam ser muito perigosas. Como todos chegaram, Su Xiaoqiao levou todos ao deserto sobrenatural. Ansem, ouvi que as suas técnicas em arquearia são excelentes. Pode mostrar rapidinho? Como estavam todos juntos, o pessoal do abrigo blindado de aço pediu para que Ansem mostrasse suas técnicas em arquearia. Ele não disse nada, mas Su Xiaoqiao sorriu e disse, sabe? Não tô exagerando. Mas em termos de arquearia no primeiro santuário de Deus, ninguém se compara a Ansem. É uma afirmação bem ousada. O cara com a armadura dourada disse cheio de desprezo. Seus seguidores também mostraram desprezo. Su Xiaoqiao tentou argumentar, mas foi impedido por Ansem, que disse com calma para o cara com a armadura dourada, só estamos falando da boca para fora. Não leve a sério. O cara com a armadura dourada não deixou de lado e disse com arrogância, só conheço duas pessoas do abrigo blindado de aço. Um é Dólar que derrotou Yi Dongmu com um só golpe, e a outra é a antiga líder da gangue blindada de aço, Qin Xuan. Os outros desse abrigo são os Zes Ninjin.
Ele sorriu com indiferença e nem guardou no coração. O cara com a armadura dourada se achava muito, mas nem mesmo valia a sua raiva aos olhos do Ansem. Esse cara parecia ter uma aptidão física bem alta, mas não devia ser alguém que levava artes marciais a sério, julgando por esse comportamento. Portanto, uma aptidão física forte não significava nada. Depois de ver que Ansem não ficou nem um pouco incomodado, o cara com a armadura dourada franziu a testa e zombou. Se não concorda comigo, só mostrar as suas melhores habilidades em artes marciais, e vou te dar algumas dicas de graça. Garanto que não vai se arrepender depois. Você é quem está sendo usado agora. Dar dicas para Ansem? Você sabe mesmo quem é ele? Su Xiaoqiao disse com raiva, apesar do seu amigo nem mesmo querer conversar com esse cara. O cara ouviu o comentário dele e riu. Um dos seus seguidores, que era bonito, riu e disse, não sabemos quem Ansem é, mas o Sr. Yu é a pessoa mais forte do primeiro santuário de Deus. Só sabe falar. Pena que ninguém aqui vai cair nessa. Não ouvimos ninguém chamado de Sr. Yu entre os escolhidos no ano passado. Su Xiaoqiao disse mordendo os lábios. O homem bonito zombou. Sr. Yu é um evoluído com todos os pontos de higiene maximizados. Agora ainda dúvida das minhas palavras? Aqueles do abrigo blindado de aço olharam chocados para o cara com a armadura dourada. Eles não esperavam que fosse um evoluído com todos os pontos de higiene maximizados. Estritamente falando, dava para escolher ficar no primeiro santuário de Deus por um tempo depois de virar um evoluído. Um recém-evoluído só era enviado ao segundo santuário de Deus, quando se teletransportasse para fora do santuário de Deus e entrasse de novo. No entanto, era possível ficar como evoluído no primeiro santuário de Deus contanto que não saísse do santuário. Não existiam muitas pessoas que faziam isso, pois não tinha nada de útil no primeiro santuário de Deus para um evoluído. Além disso, se um evoluído ficasse no primeiro santuário de Deus por muito tempo depois de evoluir, seu corpo seria punido pelas regras do santuário de Deus e sofreria muito. Assim, a maioria dos evoluídos escolhia ir direito para o segundo santuário de Deus. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.